Olá, muito boa tarde, um Feliz Natal a todos! É com muita alegria que iniciamos essa edição especial do Conexão Social nesse dia de celebração. Queremos expressar nossos desejos de paz, amor e felicidade a todos vocês. E o nosso Conexão está hoje direto da encantadora cidade de Ribeirão Preto, considerada a capital do agronegócio e a nossa Califórnia brasileira. E por que a gente está aqui? Por um motivo muito especial, gente, porque o nosso convidado, que também é alguém muito especial, vai nos receber aqui. E para quem já nos acompanha, sabe de quem que eu estou falando, né? Ele já esteve conosco nos nossos estúdios em São Paulo, mas hoje ele resolveu receber a gente aqui. Senhoras e senhores, eu estou falando de quem? Do psiquiatra, escritor mais lido da atualidade, conhecido internacionalmente em mais de 70 países, pesquisador, criador da inteligência multifocal, da gestão da emoção, também fundador da Escola da Inteligência. Suas obras têm transformado a vida da humanidade. Elas são, além de inovadoras, inspiradoras, gente, e a gente sabe. Ele mesmo se intitula um servo da humanidade. Para mim, um mestre. Para você, eu tenho certeza que também. E ele nos recebe hoje, claro, com muita emoção, que eu quero dar as boas-vindas ao nosso querido Dr. Augusto Cury. Eunice, que honra, que privilégio estar diante de você, você que é apaixonada pela humanidade, pela sociedade, pela evolução humana. E raramente eu tenho tempo para dar entrevistas, mas tenho aberto alguns espaços para você devido ao seu altruísmo e solidariedade. E estamos aqui, de fato, em Ribeirão Preto, a cidade encantadora que eu resido, e ao lado dela, especificamente aqui onde está esse lago, na cidade de Dumont. E essa que é um cidade, paraíso, né? Que é um paraíso e chama-se Dumont, em homenagem a Santos Dumont, que quando garoto corria pelos campos aqui, sonhava em voar e atingir os ares mais altos. E hoje nós estamos aqui falando sobre como velejar nas águas da emoção, como levantar voos no planeta mente e como dirigir a aeronave mental, usando todas essas metáforas, que é a aeronave mais complexa e que causa muitos acidentes. Infelizmente, no mundo todo, nós somos treinados a dirigir empresas, a dirigir escolas, a dirigir orçamentos familiares, a dirigir veículos, até aeronaves complicadas e complexas, mas nunca somos ensinados a dirigir a mente humana. E isso é um dos maiores erros da educação mundial. Sim, e a gente sabe que, para a gente dizer é Natal, né, doutor? As pessoas estão num momento reflexivo, claro, um ano novo que se aproxima, muitas pessoas têm expectativas. Para muitos foi um ano muito bom, para outros nem tanto. E a gente queria aqui contribuir e ajudar você que está em casa, trazendo, é claro, o conhecimento do Dr. Cury, para te ajudar a gerir suas emoções. E eu queria que o senhor começasse falando a diferença, né, entre inteligência emocional e gestão da emoção, e como é que isso influencia a nossa vida de uma maneira geral, né? Olha, você tocou num ponto muito importante e todos os espectadores têm que fazer uma diferenciação significativa entre inteligência emocional e gestão da emoção. Desde que Daniel Goleman lançou seu livro em 1995, com o título Inteligência Emocional, esse título varreu como uma onda e milhões de pessoas ficaram tão tocadas, tão inspiradas, que acabaram fazendo muitos cursos e se tornaram, muitos deles, milhares deles, especialistas ou peritos em inteligência emocional. Desde médicos, psicólogos, psiquiatras, coaches, pedagogos, mas o fato é que, estritamente falando, não há inteligência emocional. Porque a emoção é desinteligente. A emoção não produz pensamentos. A emoção é inconsciente. Por ser inconsciente, ela não pode ser autogerida.
ela não pode ser autodirigida, ela não tem autocontrole. A emoção precisa ser gerida pelo eu, que representa a capacidade de escolha. Quando eu falo eu, não falo o ego doente, a necessidade neurótica de poder, a necessidade ansiosa de ser o centro das atenções. Eu falo o eu, que representa a capacidade de escolha, a capacidade de autocontrole, de autonomia, a capacidade de ser autor da própria história. Este eu, que é muito mal formado nas escolas básicas e nas universidades do mundo todo, tem de gerir a emoção. Então, o que existe, em tese, não é inteligência emocional, porque, reitero, ela é desinteligente e não é autoconsciente. Ela precisa ser dirigida, administrada pelo eu, que é o agente da construção de pensamento, da identidade, da autonomia e da liderança de si mesmo. Mas o que é o eu? O eu, ele é o centro de controle da psique. Ele está entre o mundo da emocionalidade, os sentimentos, dor, alegria, prazer, angústia, humor depressivo, capacidade de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, que é contemplar o belo. Então, a rica e complexa emocionalidade é um polo do psiquismo humano. E o outro polo é a intelectualidade, ou seja, os pensamentos, as ideias, o sofrimento pelo futuro, ruminar mágoas, perdas e frustrações. Quem rumina o passado ou quem antecipa o futuro, certamente não tem gestão da emoção. E grande parte das pessoas que estão nos assistindo ou estão sofrendo pelo futuro ou resgatando o lixo, as perdas e frustrações do passado. E não apenas isso, autopunição, autocobrança, mas também a criatividade, a capacidade de inovação, a capacidade de andar por ares nunca antes respirados, o mundo das imagens mentais, das fantasias. Ou seja, a intelectualidade, assim como a emocionalidade, ela é extremamente complexa e rica. E entender o processo de construção das emoções e o processo de construção dos pensamentos é a última fronteira da ciência. Entender esse mundo muda completamente quem somos. Se você, neste Natal, que vai começar o ano novo, abrir o leque da sua mente para compreender quem é você? Por que você cobra demais de si ou cobra demais dos outros? Se torna um péssimo gerente do banco da emoção, exigindo o que os outros não podem dar e exigindo até o que você não pode dar? Porque você é hipersensível, pequenos problemas têm um impacto muito grande, ou porque você pensa demais, a mente não descansa, ela é super agitada, você fica inquieto. Por que você não tem controle desse veículo mental, da aeronave mental? E por que você, às vezes, não traz à sua mente aquilo que é saudável, tranquilo, os seus ganhos, suas vitórias, suas conquistas, mas tende a trazer os dias mais tristes, para azedar muito mais a sua emocionalidade e não transformá-la num oásis. Quando nós começamos a estudar a mente humana sob a perspectiva da construção do mundo das emoções e do mundo dos pensamentos, nós vamos perceber que a nossa educação mundial, da pré-escola à pós-graduação, inclusive Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, as grandes universidades, elas estão doentes, formando pessoas doentes para uma sociedade doente, porque você aprende milhões de fenômenos sobre o mundo em que estamos, o mundo exterior, mas nada sobre o mundo que somos. Nada sobre como gerenciar nossas emoções, por exemplo, quando alguém nos ofende, ou quando alguém nos frustra, ou quando tem uma opinião crítica, uma crítica ácida. Como é que eu posso gerir a minha emoção? Como é que eu posso transformar o caos em oportunidade? Os dias mais tristes, nos momentos mais alegres. Sim, eu queria inclusive aproveitar esse momento que o senhor falou sobre as pessoas valorizar demais as pequenas frustrações. Tem as grandes também, né? Como é que a gente consegue gerir as emoções ao ponto da gente valorizar mais
aquilo que a gente tem de bom, porque a gente conversava antes, tem um estudo que comprova que 99% das coisas que acontecem no mundo e na nossa vida são boas, mas tem 1% que acontece, que marca a vida da pessoa de uma forma que ela não consegue gerir essas emoções e ela foca nesse 1%, doutor. Por que a gente faz isso? E foca mesmo, e foca no mundo todo, independente se somos um habitante das cidades ou das sociedades modernas, tecnológicas, que de moderna é mais exterior e não interior, ou se moramos nas savanas africanas, ou até nas florestas, como a floresta amazônica, não importa, o ser humano tende a registrar de maneira superdimensionada tudo aquilo que tem alto volume emocional. E uma das coisas que mais, ou as experiências que mais têm volume emocional são aquelas que imprimem frustrações, dores, decepções, traições, sentimento de culpa e assim por diante. E existe um fenômeno que é da minha área de pesquisa. Veja bem, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre uma das raras teorias mundiais que estuda a construção de pensamentos e o processo de formação do eu e o processo de construção das emoções e os papéis conscientes e inconscientes da memória. Eunice, eu escrevi mais de 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro. E muita gente não entende por que eu publiquei mais de 70 livros. Porque eu tinha atrás um alicerce enorme. Aliás, tem mais de 2.000 páginas inéditas ainda. E o ano que vem sai toda a teoria, tudo que eu construí antes de publicar meus livros. Bacana. E eu estudei alguns fenômenos que não haviam sido estudados. Um deles é o biógrafo do cérebro, ou fenômeno RAM, registro automático da memória. Uma pessoa pode negar a Deus, querer estar ligado ou não a uma religião, negar seus amigos, negar sua história do passado, negar os seus parentes, se afastar do seu trabalho. Ou seja, o ser humano pode ter aversão e exclusão de inúmeras coisas ao longo da vida, mas ele não pode excluir o que está registrado na sua memória, porque tudo que está registrado não pode ser mais deletado. E nós registramos através de um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória, que é um biógrafo inconsciente do cérebro. Então, se você está alegre, o biógrafo registra. Se você guardou o número de um telefone, de um amigo, ele registra. Se você está lendo um livro, você vai registrar centenas ou milhares de informações. Agora, se você passou por dor, uma rejeição, uma crise, uma humilhação, uma crítica ácida, por exemplo, nas redes sociais, um hater, o volume de tensão faz com que o registro se torne uma janela traumática com duplo poder, janela killer duplo P. Poder de ser encontrada em meio a milhões de janelas com uma clareza e uma capacidade pontual inacreditável, como se você atirasse em Nova York e acertasse numa mosca voando. Quando nós passamos por uma dor ou uma perda, nós encontramos no meio de milhares ou milhões de janelas que inclusive têm apoios, têm alegrias, têm abraços, mas nós não capturamos elas. Abrimos essa janela através do poder de ser encontrada e ela tem um outro poder de ser lida e relida. E quanto mais lida e relida, mais é registrada. E quanto mais registrada, se torna um cárcere mental. Por isso que as decepções entre casais ou as frustrações entre pais e filhos, um pai sentencia o filho: ah, você só me decepciona, ou o professor na sala de aula: você não vai virar nada na vida, garoto. Ou casar um para o outro: eu não sei porque eu estou com você até hoje, eu não te aguento. Num foco de tensão, as palavras são como flechas, você atira, elas não voltam mais. Porque o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou uma janela traumática ou killer duplo poder. Poder de ser encontrada e poder de ser lida e retroalimentada.
Por isso, a nossa espécie, 8 bilhões de seres humanos, temos tendência a ruminar e a encontrar aquilo que mais imprimiu dor. E está aí, então, a razão por que as pessoas se tornam tão tristes e até uma depressão, então? Aí, essa é uma das grandes causas. Por que pessoas que têm todos os motivos para ser felizes e são tristes? Há muitas pessoas que têm que agradecer de joelho tudo que tem, amigos, parentes, sucessos, mas teve um momento de exclusão ou teve uma opinião crítica nas redes sociais, ácida, ou então gerou uma autopunição. Ela foi dar uma palestra, uma aula e tropeçou nas palavras, ela sentiu que as pessoas zombaram. A paisagem dela, da mente dela, tem milhares de experiências incríveis, centenas de milhares, mas uma paisagem ficou desértica. E o risco, se o eu não gerir a emoção, por isso que não adianta exigir da emoção que ela não pode dar. A emoção não pode ser autogerida, a pessoa está sofrendo e está num calabouço, mas o eu pode dar um choque de lucidez. Opa, eu estou preso a essa experiência traumática, eu discordo dela, eu confronto com ela, eu sou livre para ser autor da minha história. Então o eu, no silêncio da mente, ele quebra esse ciclo vicioso. Ele entra atuando, intervindo como gestor da emoção, não sendo escravo de uma experiência única. Isso é muito importante. E se o eu não entender que a mente mente, ninguém pode mais nos trair, mais nos ferir, mais nos asfixiar do que a nossa própria mente. E ela mente quando ela nos leva a experimentar doenças que só estão na nossa cabeça, ou vivenciar sintomas de doenças que nós criamos. E que parece tão real, né? Parece que tão real, aí retroalimenta os cárceres mentais. E as pessoas tendem a aprender gestão da emoção. Não adianta exigir inteligência emocional, porque a emoção não tem capacidade crítica para pensar, porque a emoção não pensa. Quem pensa é o eu. Quem gere é o eu. Puxa vida, doutor. Agora, queria que o senhor falasse, para quem não entendeu, o que a gente faz para mudar isso, né? Porque o senhor descobriu, mas o senhor também descobriu o antídoto. E a gente vai ter o privilégio aqui de saber, para a gente praticar a partir de agora, né? Porque todo mundo passa por isso. E às vezes a gente brinca, quem nunca passou por um momento traumático na Exatamente. vida? Ou uma perda, né? Ou a perda de um ente querido, uma traição, sei lá, todos nós. Todos, né? Você tem toda a razão. Em primeiro lugar, gestão da emoção começa quando você entende que a vida é um contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano. Se você quer conviver com pessoas perfeitas, que não te estressam, por favor, mude de planeta, porque elas não existem. As pessoas mais íntimas, aliás, são aquelas que podem mais nos frustrar, porque é aquelas que você mais se doa, e elas não correspondem às suas expectativas. E te conhece mais, né? E te conhece mais. E às vezes... É informação privilegiada, né? Informação privilegiada. Sim. E pode ser usar usada contra. De maneira ferina. Mas faz parte do show. Se você entender que a vida é um contrato de risco, você vai entender que o ecossistema mental e social é desse jeito. Eu convivo com pessoas imperfeitas e eu também sou imperfeito. Às vezes, sem querer, eu frustro, e às vezes as pessoas podem sem querer me frustrar, ou até querendo me frustrar, mas não importa, faz parte do show da vida. Se você gravitar na órbita da dor, das ofensas, das rejeições, das frustrações, provavelmente você não vai ser autor da própria história. Bom, número 1, a vida é um contrato de risco. Número 2, nós temos que entender que o eu não pode se curvar à dor. Um eu vitimista, ele tem a pior postura para ser líder de si mesmo, para superar traumas, rejeições, para ter dificuldades de perdoar, de se abraçar e de ver um charme nos defeitos dos outros. Um eu vitimista tira do próprio eu o poder de intervir no psiquismo, porque o eu vitimista vai falar: bom, eu sou um azarado, as coisas não dão certo para mim, eu não tenho solução. Todos estão contra mim. Todos estão contra mim. O eu vitimista é um eu que se auto-aprisiona,
se auto-encarcera. Por isso o eu tem de ser proativo, protagonista. Um protagonista é alguém que entra no palco, eu vou encenar essa peça e eu vou fazer da melhor forma. É esse o roteiro? É. Mas é agora que eu vou ser feliz. Alguém me feriu, me rejeitou, fui humilhado publicamente? Minha paz vale ouro, o resto é lixo. Isso é extraordinário. Isso é fundamental, porque o eu ele se torna protagonista. Porque o eu se torna... E quando o eu se torna protagonista, o eu, ele não vende a sua saúde emocional por nada e por ninguém. Uau! Eu vou falar o que você está pensando aí. Doutor, é que o senhor não conhece meu marido. O senhor não sabe aquela pessoa que eu convivo. O senhor não conhece meus filhos, minha esposa e meu chefe. E os meus colegas de trabalho, doutor. O senhor não sabe. O senhor não sabe como é que é conviver nessa casa. É interessante. O que o senhor diria, doutor? Porque, infelizmente, é assim, né? A gente costuma colocar muito no outro. E aí eu queria que o senhor falasse melhor sobre isso, mas normalmente a gente observa mais o outro, não é? Do que a gente. Bom, em primeiro lugar, você falou algo interessante. Não conhece meu marido, não conhece minha esposa, não conhece meus filhos, meu chefe. Sim. Em primeiro lugar, ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Por quê? Porque o pensamento, que é um instrumento básico da intelectualidade, ele é virtual. Eu penso no futuro, o futuro é uma possibilidade, porque na esfera da virtualidade eu consigo construir um cenário inexistente no futuro. O passado é irretornável, perdas, fracassos, crises, até apoios, elogios, sucessos, são irretornáveis, porque eles foram registrados no córtex cerebral como arranjo eletrônico ou no máximo atômico. Então eles perderam a sua essencialidade. Então o passado é irretornável. Mas como é que eu resgato o passado? Como é que eu reconstruo o passado? E como é que eu sofro ou me preocupo pelo futuro se tudo é virtual? É uma possibilidade. Porque na esfera da virtualidade, a intelectualidade humana, ela é tão fascinante que ela constrói mais novelas, mais filmes do que todas as televisões, todos as produtoras de cinema juntos. Somos especialistas em construir cenários e ambientes. Mas é virtual. Mas, espera um pouquinho. Tudo é virtual, mas por que eu sofro? A emoção é real? Sim, a emoção é real. A emoção, capitaneada pela angústia, pela dor, pelas fobias, pela alegria, pelo prazer, é real, independente da definição. Então nós temos dois mundos dentro de nós. Isso nos torna completamente sofisticados, difíceis de nos entender. Dois mundos distintos, o mundo da emocionalidade, que é o mundo real, e o mundo da intelectualidade, que é o mundo virtual. Agora, por que quando eu penso no futuro, eu sofro pelo futuro? Se o que eu penso é virtual, por que o emocional que é real entra? Porque a emoção é ingênua, ela não pode ser autogerida, ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão ela compra todas as bobagens, todo o lixo que eu antecipo do futuro. A emoção não pode nunca gerir a psique, senão uma barata vira um dinossauro. Senão o marido que acabou de, entendeu, ter uma crise de ansiedade, você compra, o problema não é com você, e a tua emoção entra dando um crédito fatal ao comportamento daquele homem. Você poderia falar: querido, você é admiravelmente ansioso. Você deveria... Que legal! Você deveria brincar. Ou ele falar para ela, para a esposa: meu bem, você é fantasticamente impulsiva. Ou seja, eles deveriam transformar o ambiente onde a emoção normalmente compra, dando crédito fatal, criando um caos, discussões intermináveis, num ambiente mais bem-humorado. Se eu sei que é virtual, para que eu comprar? Para que minha emoção entrar com um cartão de crédito, metaforicamente dizendo, bancando aquilo que eu não criei?
O problema, a crise, a ansiedade, a angústia é dele. Eu vou me proteger, minha paz vale ouro, o resto é lixo. Não, mas a emoção é ingênua. E no mundo todo não sabia disso, porque deram tanto crédito à inteligência emocional que as pessoas não entendem que quem tem que gerir é o eu, porque a emoção vai ser sempre infantil. Não há amadurecimento emocional. O que existe é amadurecimento do eu. Não há equilíbrio emocional. Está errado isso na psicologia. O que existe é autoequilíbrio do eu, autogestão do eu. E no meu livro, que lancei este ano, no final do ano, chamado Intoxicação Digital, Como Enfrentar o Mal do Milênio, lembre-se, eu lancei o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, eu vou falar com muita humildade, foi o livro mais lido na década passada. Que legal. Agora estou lançando Intoxicação Digital, Como Enfrentar o Mal do Milênio. E eu falo que é importante dar um choque de gestão na emoção, senão ela domina o eu e transforma a mente humana numa relação completamente doente. Então você não conhece os meus filhos. Os teus filhos podem ser difíceis, irritadiços, inquietos, autoritários. Mas se você entender que é virtual, e a não ser que você compra emocionalmente, você vai transformar a irritabilidade em sua irritabilidade, a inquietação dele em sua inquietação. Se você tiver consciência crítica que é virtual, você vai gerenciar a tua emoção, tua paz vale ouro, o resto é lixo, e você vai elogiar teu filho quando ele te perturbar. Como? Elogiar? Sim. Você vai falar: mamãe te ama, você é uma pessoa incrível e muito inteligente. Agora pense no seu comportamento. Você feriu a mamãe e sai do lado. Vai usar uma técnica chamada técnica da teatralização da emoção. Você exalta quem erra, inclusive o marido, elogiando a esposa elogiando o marido, professores elogiando alunos e vice-versa. Quando você exalta quem erra, você produz emoção no outro. Lembra que o pensamento é virtual? Produzir o que é real no outro. E quando você fala, agora você me feriu, pensa no seu comportamento, você não dá sermões, não dá broncas, não eleva o tom de voz e sai do lado, você vai se registrar através do biógrafo do cérebro, lembra-se, o fenômeno RAM, de maneira elegante, polida, bela. Ninguém muda ninguém, mas você pode ajudar o outro a se mudar. Você ajuda o outro a se reciclar. Caso contrário, conviver com o ser humano é um canteiro de estresse. É muito difícil. Se convivermos com o ser humano querendo dominar o cérebro dos outros, sendo que o cérebro é indomável, conviver com o ser humano elevando o tom de voz, criticando continuamente comportamentos que desaprovamos, nós destruímos famílias, destruímos empresas e adoecemos escolas. Uau. Que é o que está ocorrendo no mundo todo. Infelizmente, né? E está tudo errado, Eunice. Nesse exato momento, há violências de pais com filhos e há violência de filhos com pais. Nesse exato momento, casais estão se digladiando, como se estivesse num coliseu, ferindo, se machucando, com a necessidade neurótica de mudar os outros, sem saber que o pensamento é virtual. Eu não consigo mudar o outro, mas se eu provocar emoção, se eu estimular, você é incrível, se eu distribuir mais elogios do que críticas, então eu vou causar alta emocionalidade e o fenômeno RAM vai me registrar de maneira privilegiada e vai gerar consciência crítica nos outros. Aí a vida fica agradável. Aí vale a pena ter famílias, vale a pena, sabe, se relacionar com os amigos. Verdade, doutor. E aproveito esse momento, inclusive, para pedir para o senhor falar um pouco sobre a pessoa, porque às vezes a gente não valoriza quem nós somos, e no sentido de aproveitar essa vida que é tão breve. O senhor mesmo fala sobre isso, né? Certa vez eu fiz uma matéria na revista Forbes, em Nova York, o centro da revista Forbes. A revista Forbes, ela lista os homens e as mulheres mais ricas do mundo, os que são bilionários. Geralmente uma matéria demora 6 meses, ou às vezes nem sai. Essa matéria em 15 a 30 dias, ela saiu. Porque chocou muitos. Porque eu falei que há muitos bilionários que são mendigos morando em palácios, mendigos emocionais. Por quê? Porque lutam para ser os mais ricos de um cemitério,
não consegue perceber a efemeridade da vida. Entre a meninice e a velhice são alguns instantes. Qual a sua idade? Se você olhar pela sua idade e olhar para a sua infância, você vai fazer uma retrospectiva e ficará espantado. Parece que tudo passou tão rápido. Aliás, o tempo emocional está passando mais rápido que o tempo biológico. O tempo emocional, o tempo biológico tem, o tempo físico tem 24 horas. Mas a vida é tão agitada, as pessoas estão desenvolvendo aquela síndrome que eu descrevi, síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma, ou mais informações que John Kennedy tinha na década de 60 do século passado. Imagine, uma mente tão agitada, uma mente tão inquieta, que as pessoas elas não experimentam horas, horas são como minutos, dias são como horas, meses são como dias, ou seja, passa rápido. De repente estamos no final do ano. E o que você é enquanto ser humano? Você é um caminhante que anda no traçado do tempo em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. Você é apenas um simples caminhante. Um ser humano, ele tem que ser apaixonado pela vida, tem que contemplar o belo, tem que fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Maravilhoso. E como a gente está no dia de Natal, né? Eu queria que o senhor falasse sobre algumas das obras que nos inspirou ao longo da nossa vida também. E ali você fez a análise sobre Cristo, né? Eu acho que essa, para mim, foi uma das mais marcantes. Queria que você falasse um pouco para as pessoas como é que um ex-ateu conseguiu fazer a análise mais perfeita que eu já vi, porque ele é o nosso inspirador para a gente ser tudo isso que você acabou de nos ensinar, né? Foi uma ousadia muito grande. E eu, ao estudar a mente de Cristo, eu não esperava encontrar alguém fascinante, borbulhante, espetacular, que pudesse me fazer cair de joelhos, entre aspas. Mas eu, ao estudar a mente dele, eu falei, mas que homem é este que teve essas ideias, essas reações, esses pensamentos, quando o mundo desabava sobre ele? Que homem é este que fazia poesia quando todas as suas células morriam sobre um madeiro, sobre uma cruz? E a minha teoria estuda o processo de construção de pensamento, que é a última fronteira da ciência, porque tudo é pensamento. Em primeiro lugar, analisei como é que ele chamou os seus alunos. Eu falei, não é possível. Não. E eram só pessoas muito bacanas, não é? Tinha inteligência emocional, gestão da emoção, não é? Só pessoas com alta, brincadeira à parte, de alto nível de gestão da emoção. O melhor deles, que era João, era bipolar. Num momento era tranquilo, sereno, no outro queria que eliminasse, morresse, assassinasse pessoas que não andassem com seu mestre, e sugeriu para Jesus isto, que fogo do céu os eliminasse. E também o jovem João era muito ambicioso. Ele falava sobre as dores, as rejeições, todo o drama que ele passaria. Bom, se o melhor deles era super ambicioso, tinha necessidade neurótica de poder e era flutuante, altamente explosivo, imagine o resto. Naquele momento em que Judas o beijou, era para ele se tornar o predador e a plateia também predadores, e ele a presa. Mas para espanto das ciências humanas, ele exaltou o seu inimigo, chamando de amigo, porque não era inimigo, era um amigo. Amigo, por que você está aqui? Nunca alguém tão grande, intelectualmente e emocionalmente, se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Nunca alguém, quando estava na iminência de morrer, abraçou os seus desafetos, os seus agressores. E Judas Iscariotes ficou tão chocado com aquilo que detonou o gatilho
um fenômeno inconsciente, abriu janelas lights. Ele rememorou a grandeza do seu mestre. E ele saiu em lágrimas e atirou as moedas de pratas. E eram 30 moedas de pratas. Não era um valor tão grande, era o preço de um escravo, indicando que ele não queria de fato receber grandes somas de dinheiro. Ele queria provocar o seu mestre a assumir o trono de Israel, enquanto que ele queria o trono no coração humano, para mudar a humanidade. Bom, então eu me tornei um cristão sem fronteiras, que não defende uma religião, mas eu me curvei diante da dignidade, da inteligência, da nobreza, da sabedoria, da maturidade desse homem que é o mais famoso da história, mas o menos conhecido, inclusive nas religiões. Todas as religiões, protestantes, católicas, católica ortodoxa, católica romana, todas as religiões de linha espírita ou mesmo islamitas, budistas, brahmanistas, que exaltam, todas elas exaltam Jesus, mas sinceramente ele é o menos conhecido no teatro da sua mente, nas ferramentas de gestão da emoção que ele usou para tornar cada ser humano único, irrepetível e insubstituível. Bom, uma reflexão muito importante, né, doutor? No dia de hoje, inclusive, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso aqui. Eu sei que o doutor tem obras para tudo que a gente estiver passando, mas eu acho que no dia de hoje seria muito interessante você conhecer, se caso ainda não conheça, viu? E eu queria, doutor, que por fim o senhor falasse como é que a gente pode manter uma saúde mental, né, nos dias de hoje, inclusive com tanta distração, com tanto lixo emocional que as pessoas têm adquirido ao longo da vida. Bom, é muito importante sabermos que algumas síndromes que estão acometendo centenas de milhões de pessoas no mundo todo. Eu falei sobre a síndrome do pensamento acelerado. As crianças e adolescentes estão desenvolvendo coletivamente. Inclusive médicos no mundo todo estão prescrevendo drogas da obediência, achando que elas são hiperativas ou têm transtorno de déficit de atenção, quando na verdade elas estão desenvolvendo uma agitação mental, uma inquietação, uma angústia, uma necessidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque são hiperestimuladas e com a mente hiperacelerada elas não conseguem contemplar o belo, se tranquilizar, ter prazer de viver, estão vivendo a era dos mendigos emocionais. Mendigo emocional é quem precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Cuidado, você e os seus filhos precisam contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, ter contato com a natureza, com animais, aprender a trocar experiências de vidas. Pais precisam transferir o capital das experiências, falar das suas lágrimas para que seus filhos aprendam a chorar as deles, falar dos dias mais desafiadores e tristes para que os seus filhos entendam que não há céu sem tempestades na vida de ninguém e que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-los. Mas os pais do mundo todo falham dramaticamente porque dão presentes, aliás, dão excessos de presentes e não dão a si mesmos. Isso é um problema grave mundial e quem dá excesso de presente envelhece precocemente a emoção dos seus filhos, porque eles se psicoadaptam aos presentes e perdem a capacidade de sentir prazer. Um presente que encantaria ou movimentaria a emoção por meses, hoje não movimenta por horas, porque são tantos estímulos que nada mais produz grande interesse. Então, por favor, diminua, se possível, se você dar excesso de presente, 80% a 90%, os presentes do seu filho, mas dê você mesmo, mãe e pai, como presente. Reitero, transfira o capital das suas experiências. Uma outra coisa muito importante é a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. Por mais que eu já tenha falado, na verdade as pessoas praticam muito pouco. Eu tenho de duvidar de tudo aquilo que me controla. Se eu acho que eu sou incapaz, eu tenho que duvidar que eu sou incapaz de fazer uma tarefa. Se eu acho que as pessoas não me amam, eu tenho de duvidar disso, porque provavelmente quem não me ama sou eu. Se você tem ciúmes, qual que é a definição de ciúmes de acordo com o programa de gestão da emoção? Para nunca mais esquecer, Eunice, todas as mulheres e homens também. Tem muitos homens
que vivem dramaticamente debaixo do cárcere dos ciúmes. Ciúmes, de acordo com o programa de gestão da emoção, é saudade de mim. Eu exijo do outro ou da outra a atenção que eu não dou para mim. Toda pessoa ciumenta já perdeu. Perdeu sua autoestima, sua capacidade de namorar a própria vida e terceiriza sua felicidade em função do retorno do outro. Maravilhoso, doutor. Olha, a gente ficaria aqui o resto do dia, né? Mas eu sei que o senhor também tem compromisso, o nosso tempo é curto, mas ainda dá tempo do senhor deixar uma última mensagem, viu? E eu já vou aproveitar aqui para agradecer, né? Eu, na verdade, não tenho nem palavras para agradecer. O programa Ressoar ter esse privilégio que a gente tem certeza que vai transformar tantas vidas, é o meu maior presente de Natal, viu? Obrigada. Eu espero que essas ferramentas, não por ser ditas por mim, porque sou apenas um caminhante que anda no traçado do tempo em busca do endereço dentro de mim mesmo, e sou um ser humano em eterna construção, apenas um servo da sociedade, da humanidade. Nunca se esqueça disso. A mente mente e vai te colocar em armadilhas dramáticas. A mente mente até quando você acha que não vale a pena viver a vida, até quando pensa em morrer. Um beijo no coração de Augusto Cury. Obrigada mais uma vez, viu, Obrigado, doutor? querido. Maravilhoso. Um Feliz Natal para o senhor também, tá? Deus abençoe. Então siga o doutor, siga o programa Ressoar, me siga também. Um Feliz Natal para você, um grande abraço, viu? Que Deus abençoe cada dia mais sua vida e sua família e até o nosso próximo encontro. Até lá!